Falando rapidamente sobre esteira, não tem assim muito. A esteira, você trabalha ela, depende muito da música, né, cara? Mas é uma opção que você tem que fazer na hora que você está definindo que tipo de música que vai ser, como é que vai ser essa bateria, para onde você vai levar. É muito complicado depois de estar gravado, você tentar buscar um som de esteira diferente aqui ou ali. Realmente a esteira ela te dá uma possibilidade artística muito grande, uma assinatura artística. Ela te coloca, vamos dizer assim, se você lança a mão de uma esteira especial, ela te coloca como uma, uma tipo assim, um artifício artístico, né? Se ela for bonita, ela vai chamar a atenção. Então, deve ter sido um SM57, um SM58 para fazer essa esteira. Nada demais, né? Tem outros microfones que a gente não tinha disponível, claro, mas hoje um 441, por exemplo, ou um microfone de fita, ou alguma coisa mais chique assim. E foi justamente atrás de um tipo de som desse que eu fui, mais velado. Que a esteira, o som dela normal, se você não está acostumado a gravar a esteira, esse é um som de esteira. E ele parece besteira, mas a caixa sozinha, assim, esteira, e agora com esteira, e com o que eu fiz na esteira. Então você ganha corpo, você ganha presença, aquela notinha da esteira faz com que a caixa atravesse a mix. Você ganha corpo, presença e uma certa atitude também, dependendo do que você fez com a esteira. Mas como eu estava falando, acabei me enrolando, desculpa. A esteira ela te coloca numa posição artística. Então, se você pensa assim, nessa música eu quero que a caixa tenha bastante esteira. Então, você procura uma caixa que tenha uma esteira bonita, né? E não uma esteira qualquer, com muitos fios, por exemplo, seria legal, né? Uma vez eu gravando uma banda aí, não era uma banda, era uma artista solo que tinha uma banda. Isso é uma coisa meio ruim, porque não cria uma unidade de banda, pelo menos. Se não tiver muito tempo, se não tiver um produtor dirigindo, fica difícil. E a gente gravou a bateria, um pop rock. E aí na mix o batera disse assim, cara, eu queria que a bateria soasse tipo um jazz, assim. Eu fiquei, como assim, tipo um jazz? Você bate em cada tambor e soa a esteira, sabe? A esteira ela reage a cada tambor. Eu disse, porra, mas esse ponto da história é muito complicado. Porque em nenhum momento, até aquele momento da mixagem, tinha se falado em esteira ou tipo de esteira, né? Inclusive a caixa ele mesmo tinha fabricado, então a caixa não tinha um som de caixa de verdade. Era um som de um tambor que tinha pele de caixa. Isso prejudica muito o resultado e prejudica a relação entre as pessoas também. É um pouco estressante. E vamos falar especificamente do que eu fiz então na esteira depois de passar todo esse tempo falando sobre nada, 3 minutos. É, certo, a esteira. Aí você liga o gate, aí fica só com o som da esteira, que eu acho que é legal de trabalhar com isso. Não sei o que fiz na equalização. Eu só capei aqui os extremos, né? Deve ser que estava incomodando, também queria tirar um pouco dessa esteira muito brilhando. E o lo-fi, que eu acho que você muda bastante o som, e aí é uma questão de gosto. Vamos ouvir sem, eu vou colocar com aqui. Aí distorcer a esteira é muito legal, né, cara? É bom. Assim, mais um artifício que você tem, mais uma possibilidade, uma carta na manga que você tem de tornar o som um pouco diferente.
E aí, diferente é legal porque você tem aí um leque de possibilidades de entre gosto e não gosto. O som é diferente. E ele vai influenciar de uma maneira ou de outra. Eu gosto muito de, para essa música, pensar nela inteira meio distorcido. Então, em vários pontos eu vou distorcendo algumas coisas, principalmente as altas, para dar aquela sensação de mais agressividade, de inquietude, que eu acho que é o tema da música. E eu acho que ficou legal. Vou aproveitar e falar do hi-hat também, para não encerrar esse vídeo aqui, ficar só com 5. Estou tentando trabalhar em 10 vídeos de 10 minutos. Vamos ver o que tem um hi-hat. Esse aqui é o som. Esse aqui é o som original do hi-hat. A equalização deixou ele assim. Talvez assim no contexto geral tivesse muito agressivo, tivesse mais altas muito incomodando. Agora eu não estou vindo incomodar, mas a decisão que eu tomei no momento que eu equalizei foi essa aqui. E o lo-fi saturando e distorcendo. Tem um lance, né, que ele combina com o baixo distorcido, combina com essa caixa sample que também tá com uma sala, né, tá mais obscuro assim. A voz, vocês ouviram aqui a voz nessa parte, ela tem uma distorção. Lá na frente a gente vê de novo. E o hi-hat também está distorcendo. Então, dentro desse contexto, acho que combina, né? Combina mais do que um hi-hat brilhoso. Ele vai destoar, né? Como se todo mundo tivesse combinado a roupa e o hi-hat não combinou a roupa, tá vindo feito um palhaço de bermuda para tocar no show e todo mundo veio com seu uniforme de show, o cara veio de chinelo e bermuda e boina e provavelmente ele é um baixista, né? Tá. Acho que é isso. Falar de hi-hat e pratos, na verdade a gente procura esse equilíbrio nas altas todas, né? Eu ainda não tinha falado sobre isso, só um pouquinho. Quando a gente está falando por itens, por elementos, mas essa análise de combinar as coisas era por frequência, né? Por função, vamos dizer assim, por frequência, por função, por protagonismo, como é que aquele elemento vai atuar, como é que aquele instrumento vai atuar no contexto da música. Você percebe que a música ela tem, tá no livro do Mixerman, do Eric Serafin, que a música ela tem a altura, né, que é a tonalidade, ela tem a largura, que é o panorama, acho que é isso. Tem a profundidade, são as dimensões da música, né? A profundidade que você tem as coisas mais secas e mais graves, e menos graves e mais molhadas, né, com mais reverb, com mais ambiência, que vão para trás. Tem esses planos. E você tem a quarta dimensão da mixagem, que é o tempo. Então, no decorrer do tempo, cada elemento vai desempenhar um papel, um protagonismo, vai mudar. O chimbal fazia isso, depois ele faz aquilo. A caixa era assim, depois ela vai mudar. A voz entra, ela sai, o baixo fica como principal, as guitarras entram. As coisas mudam de lugar no panorama, então o tempo ele está dentro dessa quarta dimensão da mixagem. Você tem que ficar atento com essas mudanças. As mixagens estáticas não são boas mixagens, né? Quer dizer que elas estão estáticas, então elas oferecem muito pouco para a experiência de audição. É isso? Depois a gente volta a falar um pouco mais sobre isso. Vamos pro próximo.